Solange Grabenheimer foi encontrada morta no apartamento que dividia com a melhor amiga, Lucilla Friends, em Buenos Aires. O crime, que chocou a cidade, transformou a amizade das duas no centro de uma investigação cercada por dúvidas, suspeitas e contradições. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E antes de mais nada, eu quero agradecer todo mundo que votou na gente pro Prêmio MPB, porque nós ficamos no top 3. Estamos nos finalistas. Então, no dia 17 de novembro, a gente vai saber quem foi o vencedor, mas eu já quero agradecer a todo mundo que votou na gente, né? Sem vocês, nós não teríamos chegado tão longe. Muito obrigada. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre um crime muito famoso da Argentina, que aconteceu em 2007, Alexandre. E é o caso do assassinato da Solange Grabenheimer, onde a principal suspeita e acusada foi a melhor amiga e colega de quarto dela, a Lucilla Friends. É um crime realmente muito, muito famoso na Argentina. Todo mundo tem uma opinião sobre ele. Mas eu acho que, assim, no resto do mundo, em geral, eu até pouco tempo atrás mesmo nunca tinha ouvido falar desse caso. Então eu acho que é muito local mesmo ali, Da Argentina. de Buenos Aires e tal, da Argentina. A gente nunca foi pra Argentina, que eu me lembro. E eu tô falando do podcast. Também, né? Na vida real também não fui, não. Também não. Mas eu tô falando do podcast só pra você não se confundir. Em 2007, Solange Grabenheimer tinha 21 anos e estudava hotelaria em Buenos Aires, a sua cidade natal. Ela trabalhava na empresa do pai, uma loja de películas para vidros automotivos que detinha a exclusividade do produto no país, o que fazia da família Grabenheimer uma das mais ricas da região. Além disso, a Solange ainda herdou algumas propriedades do avô, possuía um lindo carro conversível e levava uma vida bastante confortável. Os pais da Solange eram divorciados. A mãe dela se casou novamente e a relação da Solange com o pai era marcada por algumas tensões, já que ele manteve uma vida amorosa conturbada após o divórcio. Ainda assim, pai e filha trabalhavam juntos, embora Solange sonhasse em seguir outro caminho profissional. O pai tentava envolvê-la mais nos negócios da empresa, a incentivando a participar de reuniões e a lidar com clientes, mas ela demonstrava pouco interesse. Criada numa família de boa posição social, a Solange estudou em escolas renomadas e ela viajava com frequência, algo que ela adorava fazer ao lado do irmão mais velho, Marcos. Ela cursou o ensino médio no colégio Sarah Isla Flórida e mantinha uma rotina tranquila. Ela costumava acordar por volta das 10 da manhã e começava a trabalhar às 11 na empresa do pai. Extrovertida, sorridente e inquieta, a Solange era lembrada pela energia contagiante e pela forma intensa com que vivia a juventude. Mas nem tudo era muito simples. Entre os 15 e os 18 anos, a Solange enfrentou conflitos familiares e se mudou várias vezes entre as casas dos pais, chegando a morar com os avós por 1 ano e meio. Por isso, ela aprendeu a lidar com situações de convivência difíceis, algo que a ajudaria quando ela passou a dividir o apartamento com a amiga Lucilla Friends. Apesar das diferenças, as duas se respeitavam e conviviam bem. Compartilhavam amigos, passeios, viagens e planos. Quando alugaram o apartamento, a Solange recebia 1.000 pesos do pai por mês, quantia próxima ao salário mensal da Lucilla,
o que tornava a divisão das despesas equilibrada. Naquela época, em 2007, 1.000 pesos ainda valia bastante coisa. O plano era permanecer ali até o fim de outubro de 2007, quando o contrato de aluguel se encerraria. A Lucila, por sua vez, era o oposto da amiga, reservada, racional e introspectiva. Ela estudava bioquímica e se dedicava intensamente à faculdade. Logo no início do curso, ela foi convidada para uma iniciação científica. Não era no laboratório dos sonhos da Lucila, mas ela aceitou pela experiência. Ela passava a maior parte do tempo entre o campus da faculdade e o trabalho no laboratório, e nas horas livres ela se entregava à literatura e às artes, suas outras paixões. A Solange e a Lucila se conheciam desde o ensino fundamental e sempre foram muito próximas. Por isso, quando a Lucila decidiu alugar um apartamento, convidar a Solange para dividir o espaço pareceu natural. A Solange tinha um namorado chamado Santiago Abramovich, jovem de boa família e situação financeira confortável. Eles estavam juntos havia cerca de 1 ano, mas o relacionamento não era muito definido. Para os amigos era difícil entender a dinâmica entre eles, embora a Solange parecesse satisfeita com o que eles tinham. As duas amigas, inseparáveis desde a adolescência, moravam agora em Vicente Lopes, em Buenos Aires. A convivência era boa e nada indicava que algo pudesse dar errado. Mas, na noite de 10 de janeiro de 2007, tudo mudaria. Solange e Lucila combinaram de se encontrar depois do trabalho, mas a Solange nunca apareceu. Tudo parecia tranquilo na terça-feira, dia 9 de janeiro de 2007. Segundo a Lucila, por volta das 22h30, a Solange chegou da casa do namorado. Ela não costumava dormir cedo, era conhecida por ter um sono muito pesado e acordar apenas por volta das 10 da manhã. A Solange tinha, inclusive, um despertador muito barulhento que costumava tocar insistentemente até que alguém o desligasse. E se o alarme não fosse desativado pela manhã, ele voltava a tocar à noite, às 10 horas em ponto de novo. A Lucila, por outro lado, tinha uma rotina completamente diferente. Ela dormia cedo, já que precisava acordar antes das 7 para trabalhar e depois ainda tinha aula na faculdade. Naquela noite, a Lucila também foi para o quarto, se preparando para mais um longo dia. A Lucila foi dormir pouco depois da meia-noite e afirmou não ter ouvido nada de estranho ou diferente durante a noite. Ao amanhecer, por volta das 7 horas, a Lucila acordou. Do corredor, ela pôde ver o quarto da Solange e a amiga ainda dormia profundamente. Tudo parecia exatamente como em qualquer outra manhã. A Lucila preparou seu café, se arrumou e saiu de casa às 7h30 da manhã, rumo ao laboratório farmacêutico onde trabalhava. O registro do ponto confirmou que ela chegou ao trabalho às 7h39 e passou o dia inteiro no local, seguindo a sua rotina habitual. As duas amigas haviam combinado de se encontrar naquela noite, na festa de aniversário da prima da Solange, a Valéria. Elas eram muito próximas, tanto entre si quanto com as suas famílias. A Solange e a Lucila compartilhavam os mesmos círculos sociais e conversavam o dia todo, trocando mensagens sobre as pequenas coisas que aconteciam durante o dia. Mas naquele 10 de janeiro, algo parecia diferente. O celular da Solange estava em silêncio. Ela não respondeu nenhuma mensagem e não atendeu nenhuma ligação. A Lucila estranhou. No início da manhã, ela achou que a amiga ainda estivesse dormindo. Ela ligou para o apartamento pouco depois das 10, mas ninguém atendeu. Ela tentou novamente mais tarde e o resultado foi o mesmo. Talvez ela tenha acordado e ido direto para o trabalho, pensou a Lucila.
Ainda assim, a falta de resposta começou a incomodá-la. Durante o dia, a Lucila enviou várias mensagens de texto e fez diversas ligações, tanto para o celular quanto para o telefone fixo, mas não teve retorno. Ela deixou recados na secretária eletrônica e mais tarde chegou a entrar em contato com a empresa onde a Solange trabalhava, a empresa do pai dela. Foi então que ela ouviu o que mais temia. A Solange não tinha aparecido para trabalhar naquele dia. A essa altura, a Lucila já estava preocupada. A Solange nunca deixava de responder e aquele silêncio era tudo menos normal. Mais tarde naquela noite, a Lucila foi jantar com os pais. Depois do encontro em família, ela seguiu para a festa de aniversário da Valéria, a prima e amiga próxima da Solange. As duas tinham combinado de ir juntas, mas como a Solange continuava sem responder as ligações e mensagens, a Lucila foi sozinha. A comemoração havia começado às 9 da noite, mas a Lucila chegou por volta das 10. Ela logo notou que a Solange não estava lá, algo incomum, já que ela nunca se atrasava para os compromissos com a família. Quando a Lucila chegou na festa, a Valéria comentou, preocupada, que também não tinha tido notícias da prima o dia todo. A inquietação começou a se espalhar entre os convidados. A Valéria, então, ligou para Patrícia, mãe da Solange, para saber se ela tinha alguma informação. A Patrícia contou que também havia tentado falar com a filha sem sucesso. Ela disse ainda que o Marcos, o irmão da Solange, e o namorado dela, Santiago, também haviam tentado contato, mas ninguém conseguia localizá-la. Naquele momento, a preocupação virou alarme. A Valéria, então, sugeriu irem até o apartamento para ver se algo havia acontecido. Antes de sair com a Valéria, a Lucila ligou para o Santiago. Ele, que jantava com os pais, pediu ao pai dele que o levasse até o apartamento da namorada e disse que encontraria a Valéria e a Lucila na frente do prédio. Eram 22h40 quando os três, a Lucila, a Valéria e o Santiago, chegaram na residência. Eles chegaram ao mesmo tempo? A Lucila e a Valéria chegaram primeiro, ficaram ali na porta do prédio, ali embaixo, esperando o Santiago chegar, mas ele não demorou muito também não. Aí ele chegou com o pai dele ficou no carro e ele saiu para falar com as duas, entendeu? Uhum. A Lucila abriu o portão e atravessou o pequeno jardim até a porta da frente. A Valéria preferiu ficar do lado de fora, enquanto a Lucila e o Santiago entraram. O apartamento delas ficava no térreo, no final de um corredor. Assim que abriram a porta, um som insistente de despertador preencheu o ambiente. A Lucila o reconheceu imediatamente. Era o despertador da Solange e já passava das 10h30 da noite, né? Era por volta de 10h40. Então, o despertador tinha começado a tocar de novo às 10 horas e ainda estava tocando. À primeira vista, tudo parecia estar em ordem. Não havia sinais de arrombamento. Mas um detalhe chamou a atenção da Lucila. O telefone fixo estava desconectado. Aquilo a deixou inquieta. Era algo que a Solange jamais faria sem avisá-la. Um pressentimento ruim tomou conta dela e a Lucila disse que não tinha coragem de subir até o quarto da amiga, localizado no mezanino e acessível por uma escada em espiral. Ela pediu então ao Santiago que fosse verificar. Ele subiu e poucos segundos depois o seu grito ecoou pela casa. Ela está caída no chão e tem sangue por toda parte, disse o Santiago. A Lucila subiu logo em seguida e viu a cena que ela jamais esqueceria. A Solange jazia de bruços, vestindo apenas camiseta e calcinha, parte do braço apoiada em um travesseiro caído. Em choque, o Santiago correu para fora e chamou o pai, que o aguardava no carro, pedindo que ele acionasse a emergência. A polícia recebeu o chamado às 22h50. Antes disso, a Valéria, prima da Solange, ligou para Patrícia, a mãe da jovem, avisando que algo grave havia acontecido e que ela devia ir imediatamente até o apartamento.
A Patrícia chegou antes dos policiais. O Santiago e o pai dele tentaram impedi-la de subir, para não encontrar a filha naquele estado, mas não conseguiram. Quando a polícia chegou, por volta da meia-noite, encontraram a Patrícia chorando ao lado do corpo da filha. A última comunicação da Solange havia sido 26 horas antes, às 22h49 do dia 9 de janeiro, quando ela enviou uma mensagem ao Santiago dizendo que estava em casa e ia dormir. A Solange, então, fumou um baseado antes de deitar e o resto, a bituca do cigarro, estava no cinzeiro do criado mudo. Ela vestiu a sua camiseta, colocou o protetor bucal e foi dormir. Não havia dúvida de que não se tratava de uma morte natural. Tudo indicava que ela foi atacada na cama e depois arrastada até o chão. A ausência de ferimentos de defesa reforçou essa hipótese de que a Solange foi morta dormindo. Os lençóis estavam parcialmente puxados para fora da cama, como se o corpo tivesse sido arrastado. O colchão estava ensopado de sangue, principalmente na área correspondente à parte frontal do corpo. As costas, no entanto, também estavam manchadas, resultado do sangue que escorreu quando ela foi virada de bruços após a morte. O sangue se infiltrou pelas frestas do piso de madeira, escorrendo até o andar inferior. Na cozinha, abaixo, também havia marcas. Tinham respingos na parede, na mesa e no escorredor da pia. A cena não apresentava sinais de luta ou arrombamento. O apartamento estava intacto. Um maço com cerca de 3.000 pesos argentinos, guardado em uma das botas da vítima, continuava ali. O celular da Solange estava carregando no criado mudo e ela ainda usava um relógio Cartier, itens que qualquer ladrão teria levado. Rapidamente, a polícia descartou o roubo como motivação. Apesar da violência do ataque, o quarto não estava em desordem. Nenhuma gaveta foi aberta e não havia sinais de invasão. Também não havia indícios de violência sexual. À 1h, o legista Eugênio Aranda, da polícia de Buenos Aires, chegou ao local e constatou o óbito. Ele observou que o corpo da Solange estava rígido como uma tábua. O rigor mortis já havia se instalado completamente. Ele destacou que o estado era irredutível, um termo que costuma gerar interpretações equivocadas, e a gente vai discutir isso mais para frente. Havia 4 ferimentos de faca no pescoço da Solange, todos completamente cobertos de sangue. Mesmo assim, o perito conseguiu identificar outras marcas, semelhantes a linhas finas na mesma região. Nos lençóis, longe da poça de sangue e na parte inferior da cama, havia uma mancha que sugeria que o assassino limpou as mãos ali. Na coxa da vítima foi encontrada uma marca parcial de uma mão ensanguentada, indicando que o corpo foi movido. As impressões digitais estavam borradas e, portanto, eram inutilizáveis. O cadáver apresentava lividez fixa no abdômen, o que indicava que a Solange permaneceu de bruços por muitas horas. Essa foi uma das pistas que o perito utilizou para estimar a hora da morte. No entanto, o Eugênio Aranda não pôde determinar o horário exato porque ele não mediu a temperatura corporal. Ele não tinha levado um termômetro com ele para a cena daquele crime. Essa ausência de medição é crucial, já que a aferição da temperatura, feita com um necrotermômetro, que registra a temperatura retal ou hepática, é um dos métodos mais precisos para estimar o tempo de morte. Sem esse recurso, o Eugênio recorreu ao rigor mortis, um método menos confiável, porque depende de fatores como temperatura ambiente, umidade e até o nível de poeira daquele lugar. Com base nisso, ele estimou que o homicídio ocorreu entre 1 e 7 da manhã, período em que a Lucila ainda estava na casa. Mas ele era obrigado a levar um termômetro e ele esqueceu? Ou
Nessa época, na Argentina, ainda não era obrigado por lei que o perito sempre levasse um termômetro. Hoje em dia é, por causa desse caso. Olha só. Entendeu? E era uma das coisas principais, assim, é o perito 101, sabe? O básico da aula de perito. Leva um termômetro, que é a forma mais objetiva de você determinar quanto tempo aquela pessoa tá morta. É só você medir e ponto, porque do outro jeito você parece que tem 15 variáveis diferentes. Tem 15 métodos diferentes de avaliar o rigor mortis e mais ainda de avaliar a lividez cadavérica do corpo. Então, o termômetro seria importante. Outra coisa que seria importante é o humor vítreo, mas a gente vai falar sobre isso também. Durante a remoção do corpo, o promotor esteve presente e ele conduziu os primeiros interrogatórios. Foi nesse momento que surgiram as primeiras contradições. O Santiago afirmou que ele subiu sozinho ao quarto e encontrou o corpo da Solange, sem a companhia da Lucila. Já a Lucila declarou que ela também subiu, a pedido do promotor, para verificar se algo estava fora do lugar e disse ter ficado chocada ao ver a amiga de bruços no chão. O promotor estranhou o relato, porque até então ele acreditava que a Lucila não havia entrado no quarto. Mas ela explicou que ela subiu depois do Santiago dar o alarme e quando ele saiu, para chamar o pai e a polícia. O Santiago contou que ao sair ele cruzou com a Valéria no corredor, mas a Valéria negou. Ela disse que estava no carro naquele momento e que ela não viu o Santiago. Essas contradições chamaram a atenção do promotor, especialmente as da Lucila, e despertaram nele a primeira desconfiança em relação a ela. Outro detalhe importante é que naquele dia havia chovido. Se alguém tivesse entrado vindo de fora, certamente teria deixado rastros de lama, sujeira ou marcas de sapatos molhados. Nada disso foi encontrado, o que reforçou a hipótese de que o crime ocorreu dentro do apartamento, sem a presença de um intruso. Não é como se o intruso pudesse simplesmente tirar o sapato e entrar no apartamento. Isso nem passava pela cabeça deles, mas tudo bem. Alguns dias após o crime, o promotor Alejandro Guevara convocou a Lucila para participar da reconstituição dos fatos. O procedimento foi gravado e foi exibido na televisão. Durante a reconstituição, a Lucila chorou muito ao refazer os passos daquela manhã. Ela descreveu como ela entrou no apartamento, subiu as escadas e ela se deparou com alguém deitado no chão, na mesma posição em que a sua amiga Solange havia sido encontrada. A pedido da polícia, a Lucila subiu nas costas da policial que representava a vítima e simulou um estrangulamento com um cabo. Enquanto fazia isso, ela chorava e dizia que ela não queria continuar. Mesmo assim, o promotor insistiu, dizendo que ela estava indo muito bem. Esse momento se tornaria um dos episódios mais controversos do caso. Pouco tempo depois, a gravação foi descartada como prova, já que a Lucila não tinha um advogado presente e o promotor estava claramente a instruindo, mandando ela fazer várias coisas que ela não queria. A promotoria, no entanto, utilizou o vídeo como base para acusar a Lucila. Esse material acabou servindo menos como uma reconstituição objetiva e mais como um argumento de acusação. A gravação mostrava a jovem chorando, confusa e obedecendo ordens, mas foi apresentada como se fosse uma confissão indireta. Em outras palavras, a reconstituição, que deveria ter servido para esclarecer o crime, acabou se tornando uma das peças mais tendenciosas de toda a investigação. A causa da morte da Solange foi determinada como asfixia combinada com choque hipovolêmico. Segundo o laudo da autópsia, a Solange morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória traumática, provocada pela entrada de sangue nas vias respiratórias e pela perda massiva de sangue causada por ferimentos profundos no pescoço. Ela sangrou até a morte enquanto se asfixiava. O sangue que cobria toda a cena partiu de 4 facadas na garganta. Uma delas atingiu um músculo,
enquanto as demais perfuraram a traqueia, a artéria carótida e até o pulmão. Além disso, a vítima apresentava marcas no pescoço, que inicialmente o legista Eugênio Aranda acreditou terem sido causadas pela parte de trás da faca, pressionada com força. Mais tarde, os médicos que realizaram a autópsia concluíram que poderia se tratar de marcas de estrangulamento. Durante o exame, foi identificado que poderia ter sido usado um fio, e de fato havia um fio no chão da cena do crime. Mas, ao invés de recolhê-lo como evidência, os policiais decidiram utilizá-lo para amarrar a porta da varanda do quarto da Solange, que estava quebrada e não trancava. O possível elemento-chave acabou contaminado e perdeu qualquer valor probatório. Que excelente. Até hoje a gente não sabe se a Solange foi realmente estrangulada com alguma coisa ou não, entendeu? Essa dúvida persiste porque, aquele fio nunca pôde ser analisado, né? Foi contaminado na cena do crime, e porque as marcas estavam só na frente da garganta dela. Então, se ela foi estrangulada, ou, o cabelo dela não deixou formar marcas aqui na parte de trás, ou a pessoa só estava puxando, assim, entendeu? Sem enrolar no pescoço todo. E no final também ela tomou 4 facadas, né? Mas os peritos hoje em dia tendem mais a acreditar que não, era marca a parte de trás da faca, né? Que é a parte cega da faca, que foi pressionada contra a garganta dela. Ah, tá. Outro ponto intrigante é que a bexiga da Solange estava vazia, o que pode indicar que ela havia acabado de urinar pouco antes de morrer, que ela tinha acabado de deitar e tinha ido no banheiro antes, ou que ela levantou durante a noite para ir no banheiro, ou que os seus esfíncteres relaxaram no momento da morte, o que é comum em casos de asfixia. A perícia, porém, não verificou se havia urina na cama ou nas roupas da Solange, o que impediu qualquer conclusão definitiva, o que foi uma incompetência muito grande. Não foram encontrados ferimentos de defesa, apenas uma unha quebrada, que poderia indicar uma tentativa desesperada de afrouxar uma corda em torno do pescoço ou simplesmente ter sido resultado da queda do corpo da cama. Outro detalhe controverso foi uma marca na coxa da Solange com o formato de um isqueiro. A dedução é que o objeto permaneceu sob o corpo por várias horas. Nenhum isqueiro, porém, foi encontrado na cena ou pode ser visto nas fotos da cena do crime, o que gerou especulações. Teria ele sido descartado por negligência dos peritos ou o assassino teria voltado para recuperá-lo e foi aí que ele virou o corpo da Solange e empurrou ela da cama? Esse isqueiro estava embaixo dela. Estaria, né? Embaixo dela. Ficou uma marca branca na perna dela, que era no formato certinho de um isqueiro. Ou seja, nas primeiras, 4, 5 horas em que ela morreu, ela ficou virada de barriga para baixo, com o isqueiro embaixo dela. Que aí o sangue foi se acumulando em volta do isqueiro e deixou aquela mancha branca. Era aquele isqueiro tipo Zippo quadradinho? Ou bique que você faz? Não, era aquele isqueiro tipo bique mesmo. Ah, tá. Entendeu? O compridinho, o clássico, entendeu? Mais comum, até, eu acho. Os legistas também analisaram a lividez cadavérica, a coloração avermelhada que aparece nas partes inferiores do corpo após a morte. No caso da Solange, a marca do isqueiro criou uma área branca, o que indica que o objeto pressionou o corpo por um longo tempo. A causa da morte era evidente, facadas no pescoço, mas a hora da morte era o dado mais importante. Determiná-la com precisão era essencial, porque disso dependia confirmar se a Lucila estava ou não em casa quando o crime ocorreu. O método mais confiável seria a medição da temperatura corporal, que permite calcular o chamado intervalo pós-morte. Mas, em 2007, como eu disse para vocês, essa prática ainda não era obrigatória na Argentina. O legista Eugênio Aranda, que chegou primeiro no local, não possuía um termômetro, o que impossibilitou uma estimativa precisa. Ele baseou a sua conclusão somente no rigor mortis,
o enrijecimento natural dos músculos após a morte. O corpo da Solange já apresentava rigidez completa, mas durante a autópsia, cerca de um dia depois, essa rigidez começava a diminuir, exceto na mandíbula que ainda estava travada. Como o rigor mortis costuma ceder entre 24 e 36 horas após o óbito, os médicos estimaram que ela havia morrido nesse intervalo. Houve ainda outro erro. A análise do humor vítreo, o fluido ocular usado para calcular o tempo de morte, foi feita incorretamente. A amostra foi contaminada e o resultado apontou absurdamente que a Solange estava morta há 77 horas. Algo impossível, porque a gente sabe que ela chegou em casa às 10h30, mandou mensagem para o namorado. Se ela tivesse morta há 77 horas... Tinha sido dias antes. Pelo menos 2 dias antes, né? Com base nas condições do corpo e nas evidências coletadas, o legista da autópsia estimou que a Solange morreu entre as 9 e 15 horas. Isso contradizia a estimativa inicial do Eugênio Aranda, que situava a morte entre 1 e 7 da manhã. Essas duas versões criaram um impasse. Se a primeira estivesse correta, a Lucila estava em casa. Se a segunda estivesse correta, ela já havia saído para o trabalho. E foi nessa incerteza que as suspeitas começaram a se concentrar sobre ela. A principal suspeita passou a ser Lucila. Pessoas próximas a Solange afirmaram que as duas não tinham grandes desentendimentos. É verdade que a Solange estava cansada de dividir o apartamento e ansiosa para viver sozinha, porque ela queria independência. Mas não havia sinais de briga entre elas, muito pelo contrário, elas planejavam uma viagem ao Brasil em fevereiro com um grupo de amigas. Mesmo assim, o comportamento da Lucila após o crime chamou a atenção. Na cena, enquanto todos estavam devastados, ela alternava entre chorar e elaborar teorias sobre o que poderia ter acontecido. Muitos a descreveram como alguém que falava demais, tentando racionalizar o horror. Foi então que um possível motivo ganhou força: a inveja. Meses antes, o ex-namorado da Lucila, um homem chamado Pablo, cerca de 10 anos mais velho do que ela, havia tentado se aproximar da Solange. Naquela época, a Lucila e o Pablo já haviam terminado, mas ainda se falavam. Uma noite, ele foi até o apartamento das meninas procurando pela Lucila. Como ela ainda não havia chegado, a Solange o convidou a esperar. Segundo a Solange, ele tentou beijá-la à força e ela precisou se trancar no banheiro. E depois ela contou tudo para a amiga. A Lucila ficou furiosa, tanto com ele quanto, em parte, com a Solange. Apesar disso, as duas decidiram se vingar juntas e vandalizaram o carro do Pablo. Pintaram com spray, arranharam e furaram os pneus. Ele não teve dúvidas de quem havia feito aquilo. Ainda assim, pouco tempo depois, ele se recusou a processá-las e disse que não valia a pena. Quando a Solange foi assassinada, a polícia resgatou esse episódio e viu ali um possível motivo. A história vazou para a imprensa, que transformou a Lucila em vilã. Manchetes insinuavam que ela tinha matado a amiga por ciúme, por rejeição ou até por uma paixão não correspondida. A mãe da Solange também passou a desconfiar da Lucila. Fazia sentido aos olhos da opinião pública. Não havia sinal de arrombamento e, teoricamente, a morte teria ocorrido durante a madrugada, período em que a Lucila estava em casa. Mas havia outra estimativa de horário, entre 9 e 15 horas, quando a Lucila estava no laboratório. Mas esse detalhe a polícia não vazou para a imprensa, não. Eles vazavam só o que interessava para eles. A polícia pediu uma avaliação psicológica, convencida de que a Lucila era uma psicopata. O exame, no entanto, não apontou qualquer anomalia.
Ainda assim, o relatório foi vazado à imprensa e logo surgiram manchetes sugerindo que ela tinha enganado os testes. Que excelente! A mulher passa pelo teste, sai lá que ela não é uma psicopata, o negócio que era pra ser dado como encerrado, e alguém senta e escreve que ela é tão psicopata que ela engana o teste do psicopata. A opinião pública já estava formada. As pessoas pediam justiça e o promotor Alejandro Guevara, que sempre considerou a Lucila sua principal suspeita, acabou cedendo à pressão. Em 2009, ela foi formalmente acusada. A acusação se apoiava em 3 hipóteses: que a Lucila matou a Solange após uma briga porque ela não queria renovar o contrato de aluguel, que o crime foi motivado por uma suposta paixão não correspondida e que foi um ato de ciúme por causa do Pablo. Todas as hipóteses eram frágeis. Mesmo assim, o promotor insistiu. Ele citou e-mails em que a Lucila expressava raiva do Pablo, e num deles ela dizia: "Você me feriu da pior maneira possível. Se eu te ver, eu vou tentar te matar, não é brincadeira." Com base nisso, o Alejandro Guevara construiu a sua teoria. As amigas tinham uma relação conflituosa e Lucila, incapaz de lidar com a rejeição e os ciúmes, teria matado a Solange. Mas o processo foi marcado por irregularidades. A reconstituição do crime tinha sido manipulada, as provas eram questionáveis e a mídia já tinha decidido o veredito antes mesmo do julgamento. Lucila se declarou inocente. Ainda assim, a imagem da jovem tímida e inteligente foi distorcida, transformando-a na assassina perfeita, fria, invejosa e vingativa, mesmo sem nenhuma prova concreta que sustentasse essa versão. Após meses de depoimentos e sob intensa pressão da imprensa, que chegou até a retratá-la como bissexual e obcecada pela amiga, a Lucila deixou a Argentina em novembro de 2009. Rapidamente surgiram manchetes dizendo que ela tinha fugido para a Europa, mas o seu advogado esclareceu que isso não era verdade. A Lucila não estava foragida. Ela não tinha qualquer restrição judicial, seu passaporte não havia sido apreendido e, portanto, era livre para viajar. Segundo ele, a jovem apenas queria se afastar dos holofotes e da perseguição midiática que transformou a sua vida num espetáculo. A sua mãe, Marina, também confirmou que a Lucila estava na Europa trabalhando e tentando se reerguer emocionalmente longe do tumulto. Lucila prometeu que voltaria para enfrentar a justiça e cumpriu. Em junho de 2011, ela retornou à Argentina para participar do julgamento que decidiria se era de fato culpada pela morte da amiga Solange. Diante da divergência entre os 2 laudos sobre a hora da morte da Solange, antes do julgamento da Lucila começar, foi convocada uma sessão plenária de peritos forenses para discutir o caso. Os promotores insistiram para que os especialistas chegassem a um consenso, já que havia 2 janelas de tempo conflitantes, entre uma e 7 da manhã e a outra entre 9 e 15 horas. Essa definição era fundamental, pois dependendo do horário, a Lucila poderia estar em casa ou no trabalho. Os peritos convocados não examinaram o corpo, mas analisaram cuidadosamente os relatórios e as fotografias da autópsia. A remoção do corpo era um ponto crucial, e o perito Eugênio Aranda, o primeiro a vê-lo, chegou a ser convocado, mas ele não permaneceu durante toda a reunião porque tinha outros compromissos. Ainda assim, todos reconheceram que o profissional que vê o corpo primeiro costuma ter maior credibilidade por possuir informações diretas e observações únicas. O foco da discussão era o rigor mortis. No laudo original, o Eugênio Aranda descreveu o estado como completo e irredutível. Já no relatório da autópsia, era afirmado que o corpo apresentava rigidez completa, porém redutível, ou seja,
As articulações ainda podiam ser movidas com alguma força. Essa diferença terminológica gerou confusão. O rigor mortis começa nos músculos menores, como a mandíbula e o pescoço, depois atinge os braços e, por fim, as pernas. Quando chega no ponto máximo, ele se torna irredutível e mover as articulações exige tanta força que pode até romper tendões ou quebrar os ossos. Nesse estágio, você não consegue, dobrar o cotovelo da pessoa, entendeu? Mexer um dedo da pessoa sem acabar quebrando aquele osso de tanta força que você tem que fazer. Esse é o rigor mortis irredutível. No estágio anterior, a rigidez do corpo já é total, mas você, se fizer uma força, ainda consegue mexer as articulações. Então, o rigor mortis ainda é redutível. O Eugênio Aranda foi confrontado sobre por que ele não havia medido a temperatura do corpo, um dado essencial para determinar o tempo de morte, e ele respondeu que não se lembrava. Suas explicações foram vagas e inconsistentes, levantando suspeitas sobre a precisão do documento que servia de base para a investigação. Já o legista responsável pela autópsia, que estava presente durante toda a reunião, afirmou ter trabalhado com as informações disponíveis. Sem a temperatura corporal, ele utilizou outros parâmetros e análises complementares. Em sua avaliação, a morte da Solange provavelmente ocorreu entre 9 e 15 horas. Considerando o resultado da autópsia e as observações fotográficas, os peritos do plenário deduziram que, no momento em que o corpo foi encontrado, não haviam se passado 24 horas desde a morte. Estimaram, então, que a Solange teria morrido entre 7 e 10 da manhã. Essa conclusão era crucial porque indicava que a Lucila não estava em casa naquele horário. Quer dizer, ela até estava, mas só por meia hora, porque ela saiu de casa às 7h30 e às 7h39 ela já estava no trabalho e já tinha batido ponto. Ela teria relativamente pouco tempo para matar a Solange, ficar esperando várias horas com a Solange virada para baixo, para depois desvirar, entendeu? É uma coisa bem complicada. A defesa da Lucila contratou um perito descrito pela imprensa como patologista forense da Divisão de Homicídios. O seu nome era Júlio César Julián e ele assinou um laudo que situava a hora da morte entre 10 e 13 horas. Em contrapartida, o perito contratado pela família da Solange sustentava que a morte havia ocorrido cerca de 24 horas antes, por volta de 1 da manhã. Então, aí a gente já tem 5 estimativas diferentes da hora da morte. Entre 1 e 7 da manhã, entre 9 e 13 horas, entre 7 e 10 da manhã, entre 10 e 13 horas e a 1 da manhã. Durante o julgamento, o Eugênio Aranda manteve a sua versão inicial, afirmando que haviam se passado de 18 a 24 horas entre a morte e o exame do corpo, e que a Solange havia morrido entre 1 e 7 da manhã. Ele alegou que essa sempre foi a sua convicção. A defesa da Lucila, porém, pediu que ele fosse acusado de perjúrio, porque ele tinha assinado a ata da conferência médica que apontava o outro horário, entre 7 e 10 da manhã. O Eugênio Aranda se justificou dizendo que ele não concordava com o consenso estabelecido entre os colegas e que sequer havia participado integralmente da reunião, chegando apenas no final para assinar o documento. O cara só assinou a lista de presença. A discussão sobre a lividez cadavérica também dividiu os especialistas. A maioria concordava que, se a Solange apresentava manchas fixas nas costas, é porque ela ficou deitada de barriga para cima por pelo menos 4 ou 5 horas antes de ser virada. Isso sustentava a tese de que a Lucila teria matado a amiga durante a madrugada, como acreditava a família da vítima. A Solange teria permanecido na cama por algumas horas e, pela manhã, ela teria sido colocada no chão, onde o corpo ficou por cerca de 16 horas até o exame do legista.
Alguns peritos afirmavam que a lividez se fixa entre 10 e 12 horas após a morte, enquanto outros acreditavam que isso ocorre após 18 horas, o que só mantinha o impasse. Quando o corpo foi encontrado 1 da manhã, com a lividez fixa, quanto tempo havia se passado então? 10 horas ou 18 horas? A promotoria não tinha evidências concretas, nenhuma impressão digital, nenhum vestígio de DNA. Ainda assim, havia elementos-chave que poderiam ajudar a determinar se a Lucila era ou não a assassina. Se, por exemplo, a perícia concluísse que o autor do crime era canhoto, isso incluiria a Lucila, que também era. Mas, mesmo com todas essas hipóteses, o que havia eram apenas evidências circunstanciais. O promotor afirmou que a Lucila havia acessado o e-mail da Solange para apagar mensagens que pudessem incriminá-la ou revelar o relacionamento conturbado entre as duas. A Lucila e a sua defesa negaram a acusação, dizendo que ela apenas tentava ajudar nas investigações. A Lucila confirmou que acessou o e-mail e explicou no tribunal: "Eu fiz isso para ver se alguém havia enviado um e-mail estranho para ela. Sempre quis esclarecer o assassinato e disse a verdade", afirmou a Lucila. Mais tarde, quando a mãe da Solange pediu a senha, a Lucila forneceu uma diferente, o que levantou suspeitas. Mesmo assim, a defesa argumentou que o acesso ao e-mail demonstrava confiança mútua entre as amigas, já que a Solange havia compartilhado a sua senha com a Lucila. Apesar disso, o promotor Alejandro Guevara e o advogado da família da Solange, Roberto Damboriana, pediram prisão perpétua e sustentavam que a Lucila era culpada de homicídio qualificado com premeditação e crueldade. O promotor chegou a descrever a Lucila como uma psicopata, mesmo ela tendo passado nos testes. Enganou geral. Uma das testemunhas, a Valéria, prima da Solange, contou que achou estranho ver a Lucila chegar sozinha na festa e perguntou por que a Solange não estava com ela. A Lucila respondeu que não conseguira contato o dia todo e que estava preocupada. A Valéria declarou que ver a Lucila chegar sozinha realmente lhe chamou a atenção. Um dos juízes, no entanto, rebateu: o que havia de suspeito em ela ter chegado sozinha? E a Valéria não soube responder. Esse caso não era júri, não, né? Não, esse caso... Eu não sei se todos os casos são assim na Argentina, mas esse caso, ele era julgado por 3 juízes. Eles ficavam lá, né, assistindo, ouvindo os depoimentos e tal, cuidando do julgamento, e os 3 chegavam a um consenso sobre a culpa dela ou não. Não tinha júri nem nada, entendeu? Outra testemunha importante foi o Santiago Abramovich, o namorado da Solange. Segundo a acusação, ele e a Lucila haviam entrado juntos na casa, mas só o Santiago subiu para o quarto da Solange e a encontrou morta. A Lucila, porém, teria mencionado detalhes da posição do corpo que ela só poderia saber se também tivesse subido as escadas. O Santiago confirmou esses detalhes e, quando questionado se ela subira com ele, respondeu: "Comigo não". E quando lhe perguntaram se a Lucila poderia ter subido em outro momento, ele disse que sim, o que enfraqueceu a acusação. Até porque ele saiu de dentro da casa e foi falar com o pai lá fora e chamar a ambulância, chamar a polícia. E a Lucila ficou lá dentro sozinha. Ele não tem como saber o que ela fez nesse período. O Santiago também comentou sobre o comportamento da Lucila, dizendo que ela alternava entre chorar e brincar com crianças na delegacia, e que no velório ela parecia fria e distante. Um dos juízes o interrompeu e perguntou: "O senhor é especialista em comportamento humano?" Algumas pessoas choram, outras fazem piadas para suportar a dor. E todos esses são comportamentos normais. Eu sempre acho vacilo, a gente já falou isso aqui várias vezes, Sim. de julgar as pessoas, em teoria, durante o luto delas. Porque quando você cria a sua opinião sobre uma coisa, se ela é inocente ou se ela é culpada, tudo que vai acontecer dali pra frente vai ser usado pra interpretar em função disso. Então, se você acha que ela é culpada, ela era fria. Se você acha que ela é inocente, ela, sei lá, tava chorando em choque. Exatamente.
Eu, por exemplo, quando eu tô nervosa, eu começo a rir. Eu fico sorrindo de um jeito esquisito, entendeu? E... Não, isso não quer dizer Psicopata. que eu tô... eu sou uma psicopata, entendeu? Eu começo a rir, eu fico muito tensa e eu fico sorrindo. É muito doido. Mesmo assim, o promotor e a família da Solange continuaram a insistir que a Lucila era a assassina. Diziam que ela estava na casa no momento do crime, que o relacionamento entre as duas havia se desgastado e que a Lucila teria armado a cena para que o corpo fosse encontrado por outra pessoa ou junto com testemunhas. Tudo nesse julgamento foi controverso, das provas frágeis às interpretações contraditórias, passando pelo comportamento das testemunhas. Nada parecia sólido o suficiente, mas mesmo assim todas as suspeitas recaíam sobre a Lucila. Então, gente, se você tá curtindo esse caso argentino, eu peço rapidão que você ajude o podcast, dá like, se der para dar 5 estrelas, dá 5 estrelas, comenta, e é claro, se você tiver condição, vire um apoiador do podcast, vire um membro do canal, um patrocinador do Sofá Investigativo. Os links de apoio estão aqui embaixo e isso é a melhor maneira de ajudar o podcast. Muito obrigado. No julgamento, a defesa da Lucila argumentou que outras possibilidades nunca foram devidamente investigadas, e um dos pontos mais importantes era o acesso pela varanda do quarto da Solange. Aquela porta não fechava direito, algo confirmado inclusive pelos próprios policiais, que precisaram amarrá-la com um cabo para mantê-la fechada, um cabo da cena do crime. E logo ao lado do apartamento havia um prédio em construção, facilmente acessível pela varanda. Os operários, inclusive, costumavam usar uma passarela que ligava a obra à parte de trás do edifício onde as meninas moravam. Às vezes, pediam permissão até para atravessar por ali, por aquela varanda, e até fizeram pequenos reparos na casa das meninas. Em outras palavras, qualquer pessoa da obra podia alcançar e entrar no quarto da Solange. Sempre tem uma obra. Sempre tem uma obra. O promotor alegou que os trabalhadores foram investigados e considerados inocentes, mas a defesa rebateu, dizendo que a apuração foi superficial. Um dos operários, que até havia convidado a Solange para sair e recebido um não como resposta, faltou ao trabalho no dia seguinte do assassinato. O perito da defesa, Julio César Julián, declarou em juízo que o promotor o impediu de investigar esse homem. Durante o julgamento, o Julián também apresentou informações que chamaram a atenção dos juízes. Ele relatou que no dia do crime, o encarregado da obra foi visto sacando dinheiro num caixa eletrônico próximo às 15h45, mesmo tendo afirmado que não houve expediente na obra aquele dia. E logo depois ele apareceu no canteiro de obras, onde encontrou uma mochila com 3 calcinhas femininas, uma delas com sêmen. A mochila, segundo Julián, nunca foi periciada. E ainda havia um detalhe curioso. O homem teria jogado a mochila por cima do portão. E por que ele fez isso se ele era o encarregado da obra e o único que tinha a chave? Questionou o perito no tribunal. Apesar disso, nenhuma amostra foi comparada com o material biológico encontrado e o episódio desapareceu dos autos. 2 dias antes do assassinato, a Lucila contou ter visto um homem observando-a fixamente do lado de fora de casa. Ele a deixou assustada e entrou rapidamente na obra ao lado. Ela nunca mais o viu, e essa linha de investigação também foi ignorada. Aquele fio usado para amarrar a porta e que poderia conter impressões digitais ou DNA foi contaminado pelos agentes. As roupas de cama da vítima, onde havia manchas e sujeiras compatíveis com alguém limpando as mãos, também não foram devidamente analisadas. Como destacou a defesa, o cenário era de negligência. A varanda continuava sendo o acesso mais provável e o canteiro de obras ao lado estava repleto de possíveis suspeitos, mas ninguém foi investigado a fundo.
Um dos peritos que analisou a cena do crime dias depois dos acontecimentos contou que ele encontrou uma cueca com respingos de sangue de alta velocidade, o tipo de padrão produzido quando a arma do crime é retirada do corpo com força. O perito também observou que, nas fotos tiradas no dia do crime, a posição da cueca parecia diferente. Ela possivelmente foi chutada, disse o perito, e ainda completou. Se fizeram isso com uma cueca coberta de respingos de sangue, como eles esperavam encontrar o isqueiro da lividez na perna da Solange? A falta de cuidado com a cena do crime foi um dos pontos mais criticados. Não havia um croquis detalhado e a cueca boxer masculina ensanguentada encontrada no quarto nunca foi analisada. Nunca se soube se o sangue era antigo ou recente, o que poderia indicar se um homem estava ali no momento do crime ou se a peça pertencia a alguém que esteve lá antes. É quase inacreditável que os peritos não tenham examinado o sangue naquela roupa íntima. Outro detalhe intrigante é que foi encontrado um fio de cabelo ensanguentado no quarto. Mas o DNA daquele fio não correspondia nem a Lucila nem a Solange. Ou seja, havia material genético de uma terceira pessoa naquela cena de crime e ainda assim essa pista nunca foi seguida adiante. A arma do crime também nunca foi localizada. O mesmo aconteceu com o isqueiro que deixou a marca na perna da vítima. O método exato do crime também nunca foi esclarecido. Enquanto alguns peritos falaram em estrangulamento, outros afirmaram que as marcas no pescoço foram causadas apenas pela faca. O médico legista também foi categórico. A Solange havia sido atacada por alguém mais forte e mais pesado do que ela, uma descrição física que não correspondia a Lucila. Cerca de 10 dias antes do crime, a Solange parecia nervosa e as amigas dela notaram isso. Durante a investigação, foi descoberto que ela havia recebido uma mensagem de texto ameaçadora no celular. Estava escrito: "Sabemos onde você está. Estamos te seguindo." E ela nunca tinha contado nada para Lucila sobre isso. Entre as falhas inexplicáveis da investigação, uma chama a atenção. O chaveiro da Solange, com a chave de casa dela, nunca foi apreendido e nem devolvido à família. A defesa questionou se o assassino teria entrado pela varanda aberta e saído pela porta usando as chaves da própria vítima. Quem matou a Solange não foi cauteloso. Limpou as mãos ensanguentadas nos lençóis, moveu o corpo e deixou o isqueiro debaixo dele por várias horas, e mesmo assim nenhuma dessas pistas levou a um culpado. No fim, a negligência da perícia acabou ajudando o assassino. As provas foram contaminadas, os vestígios ignorados e as perguntas mais óbvias, como quem era o dono daquela cueca ou de quem era o cabelo ensanguentado, jamais foram respondidas. A defesa da Lucila também apresentou diversos possíveis suspeitos que, segundo eles, foram ignorados pela promotoria. Entre eles estava um colega de teatro com quem a Solange teria tido um breve relacionamento amoroso no passado. Esse colega não compareceu ao velório da Solange, alegando que estava com muito medo. Também mencionaram o dono do prédio onde a Solange e a Lucila moravam e o filho dele, ambos com histórico de violência e problemas psiquiátricos. Outro nome citado foi um credor insatisfeito com o pai da Solange, que possuía a empresa de películas para vidros automotivos, Além dele, tinha também um taxista que havia enviado mensagens ameaçadoras que foi mencionado no julgamento. A defesa ainda levantou a hipótese do Pablo, o ex-namorado da Lucila, que teria sido rejeitado pela Solange, seu assassino. Ele conhecia bem o apartamento e poderia ter estado lá no dia do crime entre as 9 e 15 horas. Apesar disso, o Pablo nunca foi investigado. E ele ainda teve o carro vandalizado pelas duas. Pois é. Outra pista importante dizia respeito a um conflito que a Solange teve na véspera do assassinato.
Na noite anterior, ela chegou em casa chorando por volta das 22h30. Ela contou para Lucila que tinha discutido violentamente com Esther, a empregada doméstica da família do seu namorado, Santiago. Segundo a Solange, a mulher de cerca de 50 anos a assediava verbalmente e demonstrava ciúmes da relação dela com o Santiago. 2 meses antes, a tensão já vinha crescendo, mas naquele dia 9 de janeiro, o confronto chegou ao extremo. As duas se agrediram fisicamente, trocaram puxões de cabelo e ameaças. A Solange teria ouvido da Esther: "Você quer me prejudicar no meu emprego, eu vou te matar." O Santiago confirmou que ele precisou separar as duas. Depois da briga, a Solange foi para casa abalada e o Santiago foi até um restaurante onde a mãe dele jantava, pedindo que a empregada fosse demitida. Naquela noite, a Esther, a empregada doméstica, dormiu na casa da família do Santiago, como ela sempre fazia. Os investigadores verificaram com o vigia da guarita que não a viu sair durante a madrugada. Então, assim, apesar de ser uma das suspeitas mais que brigou óbvias, com a vítima, que teve um confronto com ela físico e verbal na noite anterior ao crime, a Esther parecia ter um álibi. Mas nenhuma daquelas outras pessoas que eu citei foram investigadas, então qualquer um deles poderia ser o assassino. Apesar de todas essas linhas alternativas, o promotor se concentrou exclusivamente na Lucila, desconsiderando outros possíveis envolvidos. Em 12 de julho de 2011, a Lucila Friend foi absolvida do assassinato da Solange Grabenheimer. A decisão foi unânime, tomada por um painel de 3 juízes, Oscar Zapata, Lino Mirabelli e Hernán San Martín, do Tribunal Criminal de San Isidro. Eles concluíram que não havia provas suficientes para sustentar a acusação. Os juízes foram claros. Não era possível chegar a uma conclusão definitiva sobre a sequência dos fatos, a posição do agressor ou mesmo sua mão dominante, um dos pontos centrais da acusação que insistia que o autor do crime era canhoto. Em sua sentença, o juiz Lino Mirabelli afirmou o seguinte: "As provas recolhidas durante essa investigação são claramente inadequadas e insuficientes para sustentar a acusação." Os colegas Zapata e San Martín concordaram integralmente. O tribunal destacou ainda a inconsistência do perito Eugênio Aranda, cuja análise do corpo foi considerada cheia de contradições e explicações enganosas. A corte também criticou duramente o trabalho do promotor Alejandro Guevara, afirmando que a sua investigação se baseou em percepções pessoais, conjecturas e especulações, sem explorar outras hipóteses plausíveis. Em resumo, o tribunal concluiu que a investigação foi parcial e deficiente, construída sobre pressupostos frágeis e sem base forense sólida. A Lucila, aliviada, declarou à imprensa que estava feliz com o resultado, mas que continuaria buscando justiça por Solange. Ela pediu que o caso não fosse esquecido, que fosse investigado o paradeiro das chaves da vítima, jamais devolvidas à família, e que novas linhas de investigação e novos suspeitos fossem explorados. A promotoria recorreu da sentença. O procurador-geral Carlos Altuve se manifestou contra a absolvição da Lucila e pediu que ela fosse condenada à prisão perpétua ou que o julgamento de 2011 fosse anulado. Seguindo a mesma linha do promotor Alejandro Guevara, o Carlos Altuve apresentou recurso ao Tribunal de Cassação, insistindo que havia elementos suficientes para uma condenação. Em dezembro de 2013, o tribunal confirmou a absolvição da Lucila, rejeitando o recurso da promotoria e encerrando definitivamente o processo. Na decisão, o juiz criticou a forma como Alejandro Guevara conduziu a investigação, apontando que ele tratou as provas de forma parcial e desigual.
O promotor havia considerado o comportamento da Lucila no dia do crime como suspeito, mas não aplicou o mesmo critério a outras testemunhas, que apresentaram atitudes semelhantes. O Tribunal de Cassação também ressaltou que não havia um motivo estabelecido para o homicídio e que a hora da morte permanecia incerta, o que inviabilizava qualquer tentativa de comprovar a culpa da acusada. Com isso, em 2013, a Lucila Friend foi definitivamente absolvida, encerrando uma das investigações mais controversas e midiáticas da Argentina. Convencidos da culpa da Lucila, a família da Solange e a promotoria não seguiram investigando o caso. O caso foi considerado encerrado sem novas linhas de apuração. Para o Alejandro Guevara, tudo o que havia para ser feito já tinha sido feito e, como ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime, a investigação parou por ali. Em 2018, a família da Lucila tentou reabrir a investigação com um novo promotor e outros suspeitos, mas o tribunal rejeitou o pedido, porque só quem poderia solicitar que a investigação fosse reaberta seria a família da vítima, e eles não queriam isso. Pela legislação da Argentina, um caso é considerado encerrado após 15 anos sem que o autor seja identificado. Então, em 2022, o processo foi definitivamente arquivado. Muitos argentinos, a julgar pelos comentários em reportagens e redes sociais, continuam convictos da culpa da Lucila. A opinião pública foi implacável, o veredito popular de culpada. Hoje, a Lucila vive na Espanha, em Barcelona, onde ela conseguiu recomeçar longe da condenação pública que ela sofreu na Argentina. Ela trabalha com produção de eventos, é casada e tem um filho pequeno. A Lucila usa pseudônimos nas redes sociais para evitar o assédio e as acusações que ainda a perseguem mesmo depois de tantos anos. Apesar da distância, a Lucila diz querer justiça pela Solange. Ela quer que o caso seja reaberto, não para ela se defender, mas para que um dia a verdadeira história venha à tona. O caso da morte da Solange foi marcado por falhas muito graves de investigação que impediram qualquer condenação. Aqueles que tinham a responsabilidade de estabelecer a cronologia, desmantelar álibis e oferecer certezas falharam. Entregaram apenas erros, imprecisão e incompetência. Tempo, um elemento essencial em qualquer investigação, foi desperdiçado. Provas que deveriam ter sido coletadas imediatamente após a descoberta do corpo foram ignoradas ou manuseadas de forma negligente. E isso resultou numa completa bagunça. Talvez os investigadores tenham trabalhado mal, ou, como alguns teorizam na internet, talvez tenham tentado encobrir o verdadeiro responsável. Há quem sustente que o autor do crime poderia ter sido o namorado da Solange, o Santiago Abramovich, integrante de uma família influente e poderosa na Argentina. Mas até hoje isso permanece apenas como uma suspeita. Mais uma entre tantas teorias que cercam esse caso sem respostas. A única certeza que eu tenho, particularmente, é que não deve ter sido a Lucila que assassinou a Solange. Agora, entre todas as outras opções, né? Tem muitas opções. Todos os suspeitos que apareceram no julgamento, e até incluindo o Santiago mesmo, que pode ter ficado sabendo sobre o Pablo, sei lá, que agarrou a Solange ou alguma coisa assim, qualquer um deles poderia ser o assassino. Eu tô muito encrencado com pessoas da obra, entendeu? Porque é uma obra, só precisa ter um maluco, sabe? Tem muitas pessoas trabalhando, só precisa ter um maluco que veja a oportunidade e ataque, entendeu? Eu fiquei muito chocada que, gente, tinha uma cueca ensanguentada no quarto da mulher e ninguém pegou essa cueca e levou como uma evidência. Foi muito amadorismo. Ainda usaram um cabo da cena do crime pra fechar a porta. E depois disseram que, não, a porta não tinha problema, não. Se a porta não tinha problema, então por que vocês mesmos usaram um cabo pra trancar a porta? E é o tipo de coisa que eu acho engraçado como escolheram... Porque assim, a Argentina não tá muito longe do Brasil, literalmente.
Uhum. Então, isso tem muita pinta daquele caso fácil que escolheram pra ser o caso midiático. Sim. Entendeu? Aquele caso que toda nação vai acompanhar. Uma garota jovem, bonita, de uma família rica que morreu. Então, né? Só que assim, resolveram escolher, entre aspas, esse caso, só que com muitas falhas. E já começa no início, quando um cara fala que a mulher morreu de 1 às 7, e o outro cara, pouquíssimo tempo depois, fala que ela morreu o quê? De 10 às 3? De 9 às 3. De 9 às 3. E só que com isso, o cara, o promotor, o investigador, esqueceu o de 9 às 3 e focou numa mulher. Então, assim, eu acho engraçado. Eu vejo esse caso, como tem muitos casos aqui no Brasil, que são aqueles casos que você olha e que são simples. Sim. Sabe? E aí a mídia faz aquela parada e acompanha o julgamento e não sei o quê. E é engraçado como pegaram um caso que provavelmente era pra ser isso mesmo, aquele caso simples, que pra ser sensacionalizado e virar fofoca e virar conteúdo pra mídia como um todo. Mas foi um caso tão mal feito que ele não se presta pra isso, sabe? É verdade. Esse episódio foi feito graças à colaboração do nosso querido apoiador, Marcos Emanuel. Muito obrigada pelo seu apoio, Marcos. É graças a pessoas maravilhosas e generosas como você que eu posso fazer esse trabalho, né? Que eu posso trazer esses casos não resolvidos e misteriosos para vocês por aí. Se você também quiser se tornar um apoiador desse podcast... Um patrocinador das artes do True Crime. Sim. Desse podcast que tá finalista do prêmio de melhor podcast do Brasil. Exatamente. Olha aí. Pena que não tem prêmio em dinheiro. Mas aí também, se tivesse, eu ia ter me esforçado muito mais pra conseguir votos. É o amor dos nossos... Quer dizer, não é o amor. É o dinheiro dos nossos apoiadores que realmente ajudam isso aqui, certo? Sim. E se você quiser se tornar um apoiador, faça como o Marcos. Acesse o Orelo ou o Apoia-se e venha apoiar a gente, fazer parte do nosso grupinho do Telegram, me assistir no YouTube, nas gravações de cada episódio, ter acesso aos episódios com antecedência e ganhar um agradecimento especial, né? Tipo, beijo, Marcos Emanuel. Ok. Eu esqueci de falar, não sei se eu vou incluir isso, mas eu esqueci de falar que tem as 14 pessoas que assistem a gente pelo YouTube. E eu acho que o nosso canal tá aceitando membros. Então você pode apoiar também diretamente pelo YouTube. Ah, que ótimo, isso aí. Já tá lá há um tempo, ninguém nunca clicou. Talvez porque a gente não fale. Seja membro do canal, gente. Tem essa parada também de membro do canal. Eu não sei pra onde vai esse dinheiro, entendeu? Eu não sei porque a gente nunca recebeu o dinheiro do YouTube. Mas... um dia a gente vai descobrir. Clica lá, alguém... Uma das 15 pessoas... Tá aumentando. Porque o episódio saiu num dia... Aí no final do dia eu vi que tinham 140 visualizações. Olha. Eu não sei quem tá ouvindo a gente pelo YouTube. Lembrando que é só... Não, tem muita gente que gosta de ver podcast no YouTube. Ok. Mas aí, uma dessas pessoas, clica aí no botão de virar membro e pra gente ver o que acontece. Pra eu ver o que acontece. Porque eu não sei pra onde vai esse dinheiro. O que vai acontecer? Entendeu? É legal ter membros? Eu não sei. Vamos ver. Eu prometo que eu vou chamar pro grupo igual e tentar... dar as mesmas recompensas que a gente dá pros nossos apoiadores. Mas fica aí, vamos descobrir. O que acontece se algum ouvinte nosso clicar no botão de virar membro? Vai saber. Tá ok. O que vocês acham que aconteceu com a Solange? Será que ela foi estrangulada ou será que ela não foi? Que horas essa mulher morreu? Será que foi a Lucila que realmente a matou e acabou se safando por causa de uma investigação muito mal conduzida? Ou será que foi um desses outros suspeitos mencionados no julgamento? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, ou vai lá, né, no Spotify, onde você escuta os nossos episódios e deixa o seu comentário me dizendo o que você achou, se você já conhecia esse caso, se você conhecia a história da Solange e da Lucila. Se ele, por acaso, te lembrou o caso da Amanda Knox, porque me lembrou muito o caso da Amanda Knox. E é isso aí. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.